Hum. Bom, conseguem ver? Tá visível para todo Foi. mundo? Perfeitíssimo. Tá ótimo. Deixa eu só diminuir aqui a tela, botar essa barra para baixo. Bom, então, bom dia a todos que eu não falei ainda. João Miguel ali também que eu não falei. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite, estar aqui hoje. Estava lembrando até essa semana, professor Meirelles, lembra que a gente tinha umas reuniões conjuntas, o ERJ e o FRJ? Chiro, você organizavam, acho que deve ter uns 15 anos isso. E eram sempre muito produtivas, a gente aprendia muito sempre com... Lembro, a gente fazia, inclusive, por telemedicina também com a USP, né? Verdade, verdade. Juntavam um mês aqui, outro mês no fundão, e a USP participava de apresentação de casos clínicos e tudo. Sempre era uma coisa bem estimulante, até para os residentes É, mesmo. Na época, quiser todo me mundo aprendeu. ativar, Podemos depois repensar isso aí, seria ótimo. exatamente. Sempre aprende muito com outros serviços e as rotinas de outro serviço, até para sair um pouco do que a gente acha que está certo, a gente aprende sempre alguma coisa de novidade ou forma de fazer diferente. Ainda E mais serviço depois, público, né, que a gente lida a com várias gente dificuldades. chamou a Unirio, a UF também participava das finais, né? Acho que no final eles participaram também, foram os Todo 4 mundo está com universidades. vergonha, com medo, o que eles vão pensar lá, o que não vão. Pô, foi bom, pô. Nada, né? E tá todo mundo aprendendo junto ali e sempre, É, ainda mais o hospital público, as universidades públicas ainda, a gente sabe das dificuldades de cada local e a gente aprende sempre com essa dificuldade, um jeito de fazer talvez mais barato, mais fácil, de conseguir resolver problemas do dia a dia. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as indicações e um pouco de controvérsias nessas indicações do implante coclear. Para quem não conhece, eu sou o Felipe Félix, atual chefe lá do Serviço Otorrino da UFRJ, e fiz minha formação por lá, na UFRJ, em Mexicano doutorado. Bom, o implante coclear, então, para quem não conhece, é um dispositivo eletrônico parcialmente implantado. Isso é uma dúvida que sempre falo. Vou botar implante coclear, não vai aparecer. As pessoas que têm algum preconceito com o aparelho auditivo já acham que o implante coclear é um upgrade do aparelho auditivo, que vai botar e não vai aparecer de jeito nenhum. E não é isso. Na verdade, ele é parcialmente implantado e chama muito mais atenção que o aparelho auditivo, porque ele tem essa antena que vai acoplar na parte interna, e ele visa proporcionar aos seus usuários uma sensação auditiva próxima ao fisiológico. Não é igual ao fisiológico, é próxima ao fisiológico. E para uma pessoa que está com perda profunda de audição, é o ideal para ela. Ela vai conseguir se comunicar através dele. Ele tem dois componentes, um externo, que tem um microfone, um processador de fala e um transmissor, que é essa antena aqui, e esse interno colocado cirurgicamente, que tem esse corpo dele, e um cabo, que é o feixe de eletrodos. Na ponta dele temos diversos eletrodos que vão ser inseridos na cóclea e vão estimular eletricamente o nervo coclear. E ele funciona mais ou menos assim. Aqui é uma imagem dentro da orelha interna, então tem as células ciliadas, está lá, a endolinfa passando, tudo bem. De repente vem essa bola vermelha, ó, a doença. Para a função das células ciliadas. Parando a função das células ciliadas, a gente não tem essa conexão, não tem disparo de potencial de ação mais para o nervo coclear. Então, o que o implante faz? Ele substitui a função das células ciliadas. Ele que vai disparar, entre aspas, o potencial de ação. Na verdade, é um estímulo elétrico para o nervo coclear. Então, o som chega, é transmitido, captado pelo processador, é transmitido aqui pela antena para o dispositivo interno. O dispositivo interno recebe esse som, que vai transformar em estímulo elétrico, e esse feixe de eletrodos localizado na cóclea vai estimular o nervo auditivo. A gente tem 4 marcas no Brasil ainda hoje, tem a Advanced Bionics, americana, Cochlear australiana, a Medel austríaca, e acho que alguém está com esse Samsung, está vazando som aí, tá dando eco. Vamos desligar o microfone do Samsung SM. E dinamarquesa Auticon, que está sendo adquirida pela Cochlear nesse momento. A gente, de usuários de implante coclear no mundo, olha como aumentou ao longo do ano. Não é uma coisa tão rara mais. A gente, em 88, só tinha 3 mil usuários de implante coclear no mundo. 95 já foram para 12 mil. 2008, 120 mil. 2010, 219 mil. 2012, 350 mil. 2017, já chegamos em mais de 500 mil.
E hoje, em 2022, se estima que temos 1 milhão de usuários de implante coclear no mundo. Então, não é pouca coisa, não é incomum hoje em dia a gente encontrar um usuário de implante coclear no metrô, no shopping. Aqui no Rio de Janeiro a gente vê bem comum, fui no zoológico, outro dia tinha lá usuário de implante coclear. Então, ou seja, não é algo tão raro de se ver mais. Até nas mídias e na televisão, nas séries, a gente já está vendo usuários de implante coclear como parte dos personagens de um episódio, parte de um filme, e não, às vezes, como o astro principal daquele filme, o personagem principal daquele filme, mas como um coadjuvante que está lá com o seu implante funcionando normal dentro de uma sociedade. E a gente fala que a gente sabe que está ficando popular o implante coclear quando vê um episódio dos Simpsons em que tem uma ativação de implante coclear no episódio. Will you buy? I heard that. Wow, Bom, beautiful. e a primeira coisa que ele escuta é a Lisa xingando o Bart nesse episódio. Então, ou seja, foi a primeira sensação auditiva que ele teve. E aí, quando a gente vai falar de indicação de implante coclear, a gente tem 2 tipos de formas de identificar esses pacientes com indicação para implante coclear. A gente vai classificá-los em pré-lingual, em que a perda de audição ocorreu antes da aquisição de linguagem, ou seja, o implante tem uma certa urgência, porque ele não formou a parte de linguagem falada ainda, então ele tem uma certa urgência em ocorrer, a gente precisa fazer o implante coclear o quanto antes, e aí a idade preferencial para isso é antes de 4 anos de idade, antes de completar 4 anos de idade. Já o pós-lingual, que pode ser qualquer um de nós, a gente já adquiriu linguagem falada, a gente já tem formado essa parte no cérebro, e mesmo que a perda de audição tenha sido, sei lá, com 15 anos de idade, hoje eu estou com 60, eu ainda assim, apesar do tempo de privação, ainda assim vou ter benefício com o implante coclear. Esses são os casos mais tranquilos de se implantar. Eu posso implantá-lo a qualquer momento, porque ele já tem a linguagem falada dentro da sua cabeça. A evolução dos candidatos. A gente, em 85, só implantava pacientes adultos a partir de 18 anos de idade, só pacientes pós-lingual e só perda profunda. Vamos dar um pulo aqui agora para mais recente. Se a gente for pegar agora os anos mais recentes, no caso 2020, a gente já está implantando crianças a partir de 6 meses de idade, e a perda de audição não precisa ser mais profunda. A gente pode ser paciente com perda severa a profunda. Então, ou seja, já tem uma área de interseção entre aparelho auditivo e implante coclear. Isso acontece porque o implante vem ganhando confiança ao longo dos anos. Então, cada vez mais a gente vai expandindo suas indicações por conta dessa confiança que vem sendo conquistada por essa tecnologia. Hoje, no Brasil, quem regula as indicações é o Ministério da Saúde, para a parte do SUS, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para a parte do privado, dos seguros de saúde. Então, esses 2 que vão regular. E para a gente, para nossa sorte, ainda bem que são semelhantes as indicações nas 2 esferas. Antigamente, chegava a ter diferença de um para o outro, era complicado, você negava no SUS, ele aparecia no teu consultório, e teoricamente no privado você tinha brecha para poder encaixá-lo. Hoje é igual a indicação. Então, se eu nego no SUS, nego no privado, e vou estar embasado por essas 2 regulamentações. As indicações hoje, no Brasil, envolvem faixas etárias. Só que tem uma coisa comum em todas essas faixas etárias. A paciente tem que ter perda auditiva neurosensorial severa a profunda bilateral. Então, no Brasil, precisa ter os 2 lados com perda auditiva para se indicar implante coclear. Então, severa, profunda, bilateral. E aí foi dividido em faixas etárias, até 4 anos de idade, de 4 a 7, de 7 a 12, adolescentes e adultos pré-linguais e adolescentes e adultos pós-linguais. E aí vamos só passar um pouco por essas indicações, para vocês conhecerem. Até 4 anos de idade é o que mais a gente espera que vai ter melhor, o pré-lingual até 4 anos de idade. Ele vai chegar cru para a gente no ambulatório, no consultório, e ele vai ter que passar por uma experiência com aparelho auditivo. Mas já veio perda profunda no Bera, não vou fazer essa experiência com aparelho auditivo, ele não escuta nada. É importante essa experiência de aparelho auditivo. A gente tem que usá-los pelo menos 3 meses, a gente observa, às vezes, ganho auditivo nisso. Alguns casos que a gente vai pular essa etapa, casos de meningite ou um caso de surdez profunda, que já tem uma confirmação genética, tipo uma mutação no gene GJB2. Esse aí não precisa passar por esse tempo todo de aparelho auditivo, a gente já sabe que tem perda profunda, e a meningite tem uma certa urgência para impedir a ossificação da cóclea. Então, eu preciso correr com esse paciente para ainda ser viável o implante coclear para ele, por isso que ele abrevia esse período de teste com o aparelho auditivo. E aí é só testar e tudo bem? Nesse teste ele também tem que avaliar o quanto ele está alcançando de som. Tem pacientes que às vezes chegam a 30 decibéis, 20 decibéis
quando botam um aparelho auditivo, de percepção sonora. Então, são casos que talvez não vão para implante coclear. Agora, se o pai fala, olha, ele quando bota o aparelho, ele escuta o barulho da moto, escuta o latido do cachorro do lado dele. Isso já não fala tão a favor. Eu preciso que esse ganho seja muito melhor que só uma moto passando ou um cachorro latindo. Ele precisa alcançar mais de 50 decibéis, limiares melhores de 50 decibéis com o uso do aparelho auditivo nas frequências da fala. Então, não é qualquer ganho que vai ser importante. Eu preciso ter um ganho que faça com que ele adquira a fala. Esse quadro vermelho embaixo vai se repetir para todas as outras faixas etárias, todas as outras indicações. O paciente tem que ter adequação psicológica e motivação da família para o uso do implante coclear, compromisso em zelar pelos componentes do implante, porque são caros. Isso no SUS a gente reforça isso muito, é extremamente complicado pedir peça pelo SUS. Então eu preciso do cuidado da família com relação e o compromisso deles com relação a zelar pelo implante coclear e acesso à terapia fonoaudiológica próximo à sua casa, de preferência, na região de origem, porque não adianta eu implantar um paciente ou dar um carro para ele e não ensiná-lo a dirigir. Ele vai estar lá com o carro, mas não vai ter uma fono que vai estar ajudando ele na região dele, com terapias semanais, ou 2 ou 3 vezes por semana, que vão ajudá-lo a correr atrás desse tempo perdido, que não está falando, ou seja, os bebês escutam desde a barriga da mãe. Essa criança vai começar a escutar com 1, 2, 3 anos de idade. Então, ele já tem um tempo perdido, ele precisa correr atrás desse prejuízo. E a terapia fonoaudiológica que vai ajudar a família nisso. E é importante esse contato com a fono, mesmo antes da indicação da cirurgia. Então, não é quando indicamos que a gente vai fazer o contato com a fono. Isso já começa antes, esse vínculo com a fono. Agora, as faixas etárias mais velhas já são grupos que a gente vai ter que escolher muito se vale a pena ou não colocar um implante coclear. Esse grupo de 4 a 7 anos, se a gente for pegar aqui essa marcação sublinhada aqui, ele precisa já ter indicador favorável para desenvolvimento de linguagem oral. Ele já tem que ter alguma indicação de que está começando a se comunicar por linguagem oral, não está tão cru ainda, porque senão o implante coclear não vai ser feito. Se a gente for pegar a faixa etária maior ainda, 7 a 12 anos, ele já tem que ter um comportamento linguístico predominantemente oral. Eu tenho que me comunicar por ele por leitura orofacial, leitura labial, ele já tem que se comunicar tranquilamente com o estranho sem dificuldade. Então não adianta perguntar, quantos anos você tem? E responder, e aí a mãe fala, viu? 12 anos. Não é isso. Eu tenho que eu entender o que ele está falando e ele me entender também o que está falando. E tem que estar com o uso de aparelhos estimulando essa cóclea, esse nervo coclear, desde o mínimo de 2 anos de idade. Então, preciso ter isso para ser um paciente que vai se beneficiar do implante coclear nessa faixa etária. Esse último grupo aqui, adolescentes e adultos pré-linguais, esse é mais complicado ainda. Esse já tem que ter um código linguístico oral estabelecido e adequadamente reabilitado por esse método. Então, ou seja, não adianta eu pegar surdos, pré-linguais, usuários de Libras e achar que eu vou botar implante coclear na vida deles e eles vão se beneficiar disso. Não vão. Vai ser desperdício de dinheiro, colocação em risco porque é uma cirurgia, mal ou bem, e não vai ter benefício, vai pegar gaveta. Não está formada a área de fala neles. Então, esse paciente já tem que ter um código linguístico oral estabelecido, tem que se comunicar por linguagem oral. Se ele se comunica com linguagem oral, tem uma leitura labial muito boa, é um paciente que a gente pode até cogitar o implante coclear. Agora, se ele só se comunica por Libras, só se comunica com os familiares e amigos por Libras, é um paciente que não vai ter benefício com o implante coclear. Os adolescentes e adultos pós-linguais, esse é o grupo mais fácil. Uma vez que já detectou que ele não tem benefício com o aparelho auditivo, ele já tem perda severa, profunda, bilateral, por maior que seja o tempo de privação, a gente ainda tem benefício. Lógico que quanto menor esse tempo de privação, melhor o benefício, mais rápido o sucesso desse caso. Tipo, se eu perdi a audição hoje, botei o implante mês que vem, eu vou estar ótimo, vou estar com o nervo bem estimulado, apto a receber essas respostas, diferente de um paciente que perdeu a audição hoje, vai botar daqui a 30 anos o implante coclear. Esse já tem uma certa atrofia do nervo e a gente precisa estimulá-lo para conseguir resultados bons. Mas vai ter indicação de qualquer forma. As contraindicações, a gente tem condições médicas ou psicológicas que possam contraindicar a cirurgia, a gente pode ter alguma dessas condições contraindicando. Esses pacientes que eu referi de surdez pré-lingual, adolescentes e adultos que não são reabilitados pelo método oral. Paciente sem cóclea ou sem o nervo coclear, porque não tem transmissão Wi-Fi ainda da cóclea para o cérebro, né? Ele precisa ter o nervo coclear intacto. Algum paciente com lesão central ou infecção ativa de orelha média precisa resolver isso antes.
e famílias com expectativas irreais quanto ao benefício, ao resultado e às limitações do implante coclear. Isso precisa ser bem conversado antes. Lembrar que o implante coclear não é milagre, é muita ralação, muito suor dessa família para conseguir benefício com o implante coclear. Aqui tem um perfil um pouco do nosso ambulatório da FRJ, esse é um trabalho que a gente publicou, acho que em 2016. E aqui a gente botou um pouco do que chega para a gente. Então, boa parte é pré-lingual, a gente tem uma pequena parcela aqui pós-lingual e 4% aqui indefinidos, que a gente não sabe bem a causa. Boa parte das nossas causas são por causas perinatais, alguns casos de meningite, ototóxicos, outros específicos, mas boa parte são por complicações perinatais, e a gente não consegue especificar qual foi pacientes prematuros extremos, foram para o CTI, então vocês têm multifatores que podem levar à perda auditiva. A idade na primeira consulta, isso aqui é algo que a gente está tentando trabalhar, porque, olha só, o que eu queria é que chegasse aqui, ó, nesse pequeno grupo de 3%, menor de 1 ano de idade, mas o que mais chega aqui entre 1 e 4 anos de idade, tornando a média de idade dos pacientes que chegam para a gente próxima a 3,8 anos. Então, ou seja, são pacientes que o resultado não é tão bom assim. Então, eu preciso que os pacientes cheguem antes. Por isso que a importância do teste da orelhinha, de detectar precocemente, para logo ser referenciado para um hospital referência para fazer essa reabilitação. Na avaliação pré-operatória, então, a gente vai fazer o exame de otorrino, pediatra, neuropediatra, geneticista, exames de imagem são muito importantes, avaliação audiológica com e sem aparelho, e avaliação dos aspectos cognitivos, emocionais e motivação do indivíduo da família com o psicólogo. Isso é muito importante, a passagem pelo psicólogo, ele vai ajudar a gente bastante nisso. O diagnóstico de perda auditiva, ele vem desde o ambulatório, com diapasão, audiometria, autoemissão, bera, estado estável, eletrocócleo, exames genéticos e avaliação radiológica, tudo isso para fechar o diagnóstico audiológico desse paciente de surdez profunda ou severa profunda. O teste genético é um aliado bom, que vem se expandindo cada vez mais, uma coisa que vem barateando com o tempo são os testes genéticos, então a gente hoje já consegue fazer testes com essa mutação mais comum por R$80. Então, às vezes, mesmo no público, eu consigo solicitar isso e os pacientes conseguirem fazer. Então, aqui é um trabalho que a gente fez com mutação 35DLG, e aí vimos que vários pacientes estavam classificados como idiopáticos, sem causa definida, a gente conseguiu colocar um nome ao tipo de perda dele. Outras síndromes genéticas a gente consegue ver logo de cara quando chega no ambulatório. Essa aqui é a síndrome de Waardenburg. O paciente tem uma heterocromia de íris, mecha branca no cabelo e uma distância entre os olhos maior que o normal. E está aí a causa da perda auditiva deles. Os exames de imagem é um ponto importante. Todos os pacientes lá do ambulatório, eu avalio pessoalmente o exame de imagem deles. Ou seja, tem lá marcado que eu vi o exame de imagem. Eu preciso ver como está a cóclea dele, como está o nervo coclear dele. Então, a gente tem um checklist, o que é importante ver. Até para não ter surpresas na cirurgia, e ver que a cóclea estava ossificada, ou estava fechada, ou tinha uma má formação. Não dá para confiar cegamente em equipes de radiologia, que às vezes a gente não sabe nem o local que foi feito o exame e se está bem feito. Então, a gente avalia isso antes e muitas vezes a gente pede para repetir lá no próprio FRJ ou fora esse exame. Algumas alterações que a gente vai ver no exame de imagem são importantes. Aqui, uma labirintite ossificante, um garoto que teve meningite. Olha como a cóclea, que a tomografia está só com uma nuvem branca, aqui onde era para estar a cóclea, e tem falhas aqui de enchimento na cóclea desse lado, e a gente acabou optando por botar pelo outro lado, pelo lado esquerdo, e passou o implante desse lado. Outras vezes a gente vai achar um aqueduto vestibular alargado, então eu sei que na cirurgia eu vou ter um gusher quando abrir a janela redonda do indivíduo, da criança ou do adulto. Algumas vezes eu vou ter uma otosclerose coclear, já com a cóclea toda rarefeita aqui, o osso em volta, e aí tem sinal do duplo anel aqui, eu vou saber que eu vou ter que dar uma preferência aos eletrodos mais próximos ao modíolo, para não dissiparem tanto esse estímulo elétrico, que senão acaba estimulando o facial do paciente. Então eu preciso ter um controle maior disso. Outros casos são de traumatismo craniano, tem uma linha de fratura aqui que levaram à perda auditiva, e aí eu vou ter uma certa urgência, assim como na meningite, porque eu posso fazer uma fibrose aqui dentro da cóclea, impedindo a progressão do implante coclear. Então tem uma certa urgência nesses casos também. E outra situação que é importante a gente saber ver na ressonância é como está o nervo coclear. A gente sabe que dentro do conduto auditivo interno, o nervo coclear passa aqui, abaixo do facial anteriormente. Aqui nervo facial, vestibular superior, inferior posteriormente, e o coclear aqui antero inferiormente. E aí, quando eu vou olhar essa imagem, eu vejo que aqui tem um antero superior, aqui tem o póstero superior e póstero inferior se separando aqui entre vestibular superior e inferior, e está faltando uma bolinha preta aqui antero inferiormente. Então, o paciente tem uma agenesia do nervo coclear.
Então, não é um caso para implante coclear. Então, a gente falou das indicações, vamos falar da cirurgia agora rapidamente. É uma cirurgia com baixa taxa de complicações em mãos experientes. As complicações podem vir por uma infecção, podendo chegar à extrusão. Aqui tem uma infecção da fibra operatória, já extruindo o implante. Tontura pós-operatória pode dar nos primeiros dias, às vezes em alguns pacientes. A maior parte não tem tontura. Não funcionamento é algo que os fabricantes não querem, apesar de ser algo eletrônico, a gente não quer que tenha esse não funcionamento. E paralisia facial é uma complicação possível, mas não comum também em mãos experientes. A gente usa monitor de nervo facial na cirurgia de rotina e não é uma complicação tão comum, mas a gente cita porque a gente passa muito perto a ela no acesso. Todo paciente, para a gente estar criando um pertuito entre a orelha média e a orelha interna, a gente tem que se precaver de que o otite média ou infecções de orelha média possam transmitir para a orelha interna e, consequentemente, meningite para esse paciente. Então, eu tenho que checar o calendário vacinal dele, se está adequado, se for uma criança, ver se essas vacinas antipneumocócica, meningocócica, hemófise e vacina gripe estão adequadas. Se for um adulto, dar as vacinas que ele não tomou na infância, principalmente meningocócica e pneumocócica. Ele vai ter que tomar essa vacina antes da cirurgia. Bom, e aí agora eu tenho uma situação. Vou implantar um lado, vamos dizer que no SUS, às vezes a gente só tem a opção de implantar um lado. Qual lado eu vou escolher? Eu vou levar em consideração esses 3 critérios, a imagem, avaliação médica e audiologia. Se a imagem, se eu tenho má formações da cóclea, nervo coclear, fratura, é uma mastoide pouco mimetizada, eu vou escolher o melhor lado. Na avaliação médica, se eu tenho infecção prévia, cirurgia prévia, trauma, tumor, vou escolher o melhor lado. Na audiologia, se eu tenho uma anacusia, uma anacusia maior de 10 anos, eu vou escolher o lado que é surdo há menos tempo, que aí o nervo está mais estimulado, então eu vou escolher o melhor lado. Agora, se eu ainda tenho uma audição residual que dá algum ganho para o paciente com aparelho auditivo, aí nesse caso eu vou escolher o pior lado. Começar pelo lado que não tem tanta resposta mais. A cirurgia, a internação é de 24 horas, a gente corta o cabelo só um dedinho para cima, um dedinho para trás, e uma incisão retroauricular, que foi evoluindo ao longo dos anos. Antigamente era uma incisão grande, hoje a gente só faz uma incisão aqui, como na última foto aqui, bem semelhante à de mastodectomia. A inserção hoje, a gente faz ela basicamente pela janela redonda, a gente só não vai inserir pela janela redonda quando houver dificuldade em localizá-la, ou alguma malformação, mas boa parte dos pacientes a gente vai fazer pela janela redonda, através dela, a passagem do implante coclear. Os conceitos hoje na cirurgia são todos que a gente chama de soft surgery, ou seja, a gente vai tentar entrar com feixes eletrodos dentro da cóclea sem alterar nada as estruturas dentro da cóclea. Eu vou querer entrar lá dentro como se eu fosse entrar numa sala sem mudar cadeiras de lugar, sem mudar nada, tentando desviar para não destruir nada lá dentro, porque eu não sei o futuro. Eu não sei se essa criança que está hoje com 6 meses, quando ela estiver com 70 anos, vai ter célula tronco, vai ter alguma situação que ela vai se beneficiar, e eu vou estar privando ela disso por danificar as estruturas dentro da cóclea. Então, eu vou ter esse cuidado hoje na passagem. Os fabricantes também fizeram eletrodos cada vez mais finos que permitem isso. Bom, a cirurgia, tem um vídeo rápido aqui de 2 minutos da cirurgia, em que a gente mostra a incisão, uma incisão retroauricular tradicional. A gente vai fazer um retalho no músculo para acessar a parte óssea. Eu não preciso abrir o canal auditivo do paciente. E eu vou começar a brocar. E para brocar é bom, porque é uma mastoide saudável, né? Não tem otite média crônica, né? Quer dizer, pode até ter, se for o paciente que tenha, mas a maior parte dos casos não vão ter. Eu colho pó de osso sempre. E a gente vai chegar a fazer a antrostomia e a dicotomia. Aqui eu adiantei um pouco. Então, já estamos a antro e a dicotomia aberta, só a bigorna aparecendo, canal lateral, e vou fazer a tímpano posterior. Vou acessar a orelha média aqui por trás. Essa é a hora que eu estou perto do facial. E aí, eu caindo na tímpano posterior, já estou lá vendo a janela redonda aqui embaixo e o tendão do estapédio aqui. Eu sei que uma linha reta para baixo, o tendão do estapédio, eu vou achar a janela redonda. Eu vou ali, tá a bigorna, canal lateral, tendão do estapédio e a janela redonda, que eu vou abrir aqui o lábio superior dela. Vou tirar só essa marquise que tem sobre ela, para deixar ela bem plana e poder visualizar ali a membrana da janela redonda, que é por onde eu vou inserir o implante. Deixa eu adiantar um pouco. Está ali, a membrana já está aberta aqui, o halo superior dela, deixando um pouquinho mais de osso aqui da frente. Está ali, já está dando para ver uma luz já.
Eu vou lá com ponta fina, isso, e vou soltar essa membrana por onde eu vou passar. Ali já abri a fenda que eu vou passar o implante coclear, e é por ali que eu vou inserir o implante coclear agora. Então, eu tenho uma marquinha aqui que eu vou inserir no implante, e vou chegar até essa segunda marquinha aqui. A entrada bem suave, bem lenta, como eu falei, para evitar danificar. E aí chegou até a segunda marquinha, acomoda o restante do cabo de eletrodos aqui na mastoide. Bom, quem quiser ver vídeos de cirurgia, eu tenho um canal no YouTube, OttoSeus-GFF, que tem vários vídeos de diferentes implantes cocleares, tem lá, tem acho que mais de 50 vídeos lá para ver de cirurgia de implante coclear, vocês vão ver com mais calma, e tem legenda embaixo mostrando as etapas da cirurgia. Bom, depois disso, o que a gente vai fazer? Colocamos o implante coclear lá dentro, a gente vai fazer a telemetria neural na sala de cirurgia, o fonoaudiólogo sobe para fazer o teste, para saber se ele vai estar, o eletrodo está funcionando adequadamente. A gente faz uma radiografia para checar o posicionamento dele na cóclea, então vou estar aqui. A gente tem algumas recomendações de cuidados pós-operatórios. É um paciente que, quando passar detector de metal, ele tem que avisar que ele usa o implante coclear, embora alguns pacientes passem sem avisar mesmo, dizem que não acontece nada. Quando for fazer uma nova cirurgia, não pode ser cautério monopolar, isso é importante falar, porque eles vão fazer outras cirurgias ao longo da vida, cirurgias plásticas, cirurgias de qualquer tipo de cirurgia, e eles precisam ser informados que não pode usar um cautério monopolar, só pode usar bipolar para não queimar o dispositivo. Ressonância magnética depende do modelo que ele vai estar usando, e a gente vai ter que saber as limitações de cada modelo, então ocasionalmente os pacientes ligam para a gente, falam: qual modelo que eu estou usando? Posso fazer ressonância? Não posso? Eu tenho que fazer uma ressonância do joelho? Como que é? A gente tem que ver o modelo que está usando. Às vezes não vem de cara com o modelo, com quase 1000 pacientes já implantados, tem que olhar lá na lista, lá a gente tem uma lista compartilhada com a equipe de fonoaudiologia, com todos os pacientes nossos e o modelo que eles usam para eu saber qual a orientação para esse tipo de modelo. A primeira ativação ocorre 4 semanas após a cirurgia, então 4 semanas depois da cirurgia que ele vai ser ativado. A gente tem colocado cada vez mais precoce isso. A partir daí, o acompanhamento é interdisciplinar, com consultas periódicas para avaliação do otorrino, mapeamento e balanceamento de eletrodos, audiometria em campo livre, teste de percepção de falas e fonoterapia, que é bem importante, para a gente chegar a resultados como esse aqui. Essa aqui é a Sheila. Você nasceu em que ano, Sheila? No ano de 1976. Ela é uma paciente de surdez profunda bilateral. Eu estou conversando com ela 38 anos. sem leitura labial nenhuma, só pelo implante coclear. Vai fazer 2 anos. E isso no ambulatório do FRJ lá, que é bem barulhento. Rapidamente, se você já escutar. E ela está conseguindo se desenvolver a conversa persistir. naturalmente desse tipo. E o que é importante é a terapia com fono. E o cavalo? Onde está o cavalo? Ou seja, a fono vai ter um papel fundamental, principalmente nesses pacientes pré-linguais, em formar a linguagem deles. Muito bem, Pedro, cavalo. E, além do papel da fono, a família faz diferença. Isso aqui é uma mãe com a filha em casa, treinando. Tá. Essa daqui, bala. Vamos falar? Bala. De É novo. isso. Qual é o nome? Ela está correndo atrás do tempo que Qual ela é o não nome? escutou. Muito bem. E essa daqui? Bom, para a gente chegar a isso aqui que é o que a gente quer, uma linguagem da criança compatível com a idade cronológica dela. Ou seja, Conta a história aí da piscina. ele contar uma história normal, está no colégio normal, sem dificuldade no dia a dia, na sala de aula dele. Você foi à piscina? Foi na piscina e eu fui nadando. E você vê, já não tem sotaque de surdo mais. E é engraçado que os pais muitas vezes não esperam isso. Eles acham que vai ter dificuldade, lógico, e tem dificuldade sim, mas a criança funciona numa sala de aula normal depois de algum tempo. Essa aqui é uma mãe contando a expectativa do que ela tinha quando descobriu a surdez dela. E foi esse caminho. E você esperava que ele ia estar falando, conversando, como está hoje? O que você esperava? Assim? Quando eu descobri Ou você tinha uma surdez, expectativa baixa, assim? Então, quando eu descobri a surdez, eu só pensava assim, nossa, não vai me chamar de mãe. Foi o meu primeiro pensamento. E quando, 8 meses depois de implantado, de ativação do implante, ele falou aquele mamã, não foi bem mãe, né? Mas foi mamã, para mim foi a realização de um sonho. Esse
Olha só, ele foi implantado, ele tinha 1 ano e 2 meses. Ele tem uma síndrome de Waardenburg, não sei se vocês reparam, tem um olho de cada cor. A mãe também tem, mas a mãe não tem perda auditiva. E o diagnóstico da mãe foi retrógrado. A gente fez o diagnóstico do filho, olhou para a mãe e falou assim: você também tem, só que ela não tinha perda auditiva, e o pai dela também tinha. E aí, olha ele falando agora em inglês, que eles foram morar na Irlanda. My teacher at school is called Miss Donnelly. My school's name is St. Cuthbert's Primary School. E você vê, ele fala 2 idiomas fluentes, nascendo surdo profundo, graças ao implante coclear e todo, lógico, a interação dessa família e da fonoterapeuta deles. Para a gente pegar bebês com essa idade, que não passaram o teste de orelhinha, que deram perda profunda, e hoje estarem desse tamanho. Oi, Davi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você está há quantos anos? 11. Você já usa implante coclear há quanto tempo? Bastante tempo. Acho que você fez tinha 2 aninhos, não é? Ele já não lembra de não usar implante Você já coclear, tá né? com 11? Ele fala há bastante tempo. Você tem uma perda auditiva genética, né? Sim, Nasceu com a perda. E você usa implante dos 2 lados? sim. Cadê? Posso ir, olha, bonito, e do outro lado. E você disse que usa o dia inteiro implante? Sim. Só não uso no banho e quando eu vou dormir. E Você você vê, não tá tem em um que ano no sotaque colégio? surdo, não tem. Olha, ele funciona na sala normal, já não faz fono, já há muito tempo. Me conta uma coisa, você deve fazer esporte também, né? Sim, faço. O que você faz de esporte? Eu faço judô. Que legal. E você vê, eles E eu funcionam também já- normal, eles Sim. têm uma vida É? cotidiana normal, E mesmo que usando você implante gosta de coclear. jogar? Bom, eu quis mostrar esses casos tradicionais para entrar agora só nessa etapa final da aula, só nos casos controversos, que são, rapidamente, vou passar por eles, que são os idosos, surdo, cegueira, surdez lateral e neuropatia auditiva. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O idoso é um grupo que cada vez a gente vem implantando mais. Acho que ano passado implantamos vários idosos, sendo que o mais idoso tinha 89 anos. Aí fala, poxa, vai implantar alguém de 89 anos? A cirurgia tem baixo risco, ele vai viver talvez mais 5 anos, e é bom que ele viva mais 5 anos escutando. Isso faz diferença na vida dele, não deixa ele isolado. A autoestima dele é boa, qualidade de vida dele é incontável, os benefícios de qualidade de vida no idoso, conseguindo voltar a escutar, isso faz muita diferença para ele. E a gente vê vários idosos lá martelando com o aparelho auditivo já sem benefício, mas lá usando aquele aparelho auditivo potente à beça, mas que não dá benefício a ele nenhum no dia a dia, que poderiam ser bons candidatos para implante coclear. Isso chega no meu consultório toda hora, casos assim. A gente tem que ter uma visão de implante coclear para eles. Vários estão lá arrastados com o aparelho auditivo sem benefício quase, a gente bota o implante coclear, muda a vida deles. Começa a frequentar teatro, cinema, viajar com a família, interagir muito mais com a família, esses são relatos que a gente vê no dia a dia. Essa aqui, ela é uma idosa, jovem idosa, 67 anos, tinha 25 anos de privação auditiva por uma autoesclerose coclear. Muito fã do Roberto Carlos. E aí, no dia da ativação, o nosso fonoaudiólogo fez uma brincadeira com ela, botando o Roberto Carlos para ela. E ela foi buscar 25 anos sem escutar, ela conseguiu lembrar a letra da música e a melodia da música. Bom, e a gente sabe já, tem vários trabalhos já mostrando o quanto faz diferença para o idoso não evoluir para demência, corrigindo a perda auditiva dele. A gente vê essa relação. Paciente com perda leve, moderada, severa tem 2, 3, 5 vezes mais chance de desenvolver demência. Imagina o paciente com perda profunda. A chance de desenvolver demência é muito grande. Essa atrofia cortical é muito mais presente nesse grupo. Então, quanto mais a gente estimulá-los, melhor. Então, cada vez mais está crescendo o grupo de idosos usando o implante coclear. Risco cirúrgico é baixo, a gente não vê grande problema com isso, o paciente tem alta, às vezes, no mesmo dia da cirurgia. Bom, um outro grupo que também é importante a gente falar é da surdo-cegueira, são pacientes com dupla privação sensorial, tanto a cegueira quanto a surdez. E é outro grupo também que merece uma atenção diferenciada. As causas podem ser por Usher, diabetes, rubéola congênita, meningite, a gente tem várias causas que podem danificar tanto um sistema sensorial quanto o outro.
A comunicação desse grupo é extremamente precária. Muitas vezes o paciente vai levado para o consultório ou para o ambulatório carregado pelos familiares, sem nem saber onde ele está naquele momento. E a gente vai ter comunicação. Essa aqui é uma comunicação só pelo tato. Eu vou escrevendo letra por letra na pele dela e ela vai detectando o que está sendo falado. Essa paciente, ela tinha acabado de fazer cirurgia, estava em pós-operatório imediato, 7 dias de operada. Eu tinha falado para ela que ela tinha que fazer algumas restrições nesse pós-operatório imediato. Eu perguntei, o que você mais quer agora? Eu mais quero. Tem ouvido? Além de escutar, né? Além do ouvido. Tomar uma lourinha. Ela falou, tomar uma lourinha, beber uma cerveja, que eu tinha proibido ela. Tomar um sopinho. Que eu tinha proibido ela de tomar cerveja naquele momento inicial. Essa aqui é uma outra paciente com uma cegueira congênita que desenvolveu uma surdez profunda bilateral. Estava com 5 meses de implantada. São pacientes que se agarram no resultado auditivo muito melhor. Tem uma perda de audição há 25 anos, é isso, Anísia? Você vê, meu fonoaudiólogo está conversando com ela, ela não tem visão, então ela está só pela audição mesmo. Começou da perda. E ela, durante esse relato, ela vai contando que está ouvindo novela. Televisão bem? Graças a Deus. Ela está com 5 meses de implantado. Então, são pacientes que mudam a vida deles. Um outro grupo que é importante falar, esse aqui, os desordens do espectro de neuropatia auditiva. A neuropatia auditiva é uma desordem auditiva, não uma perda auditiva. Ele é caracterizado por uma função normal das células ciliadas, as células ciliadas funcionam normalmente, e o que esses pacientes têm é uma disfunção no nervo auditivo ou nas conexões das células ciliadas com o nervo auditivo. São pacientes que podem se apresentar de diferentes formas. Eles podem não ter grandes queixas auditivas, os exames complementares eles estão completamente alterados. Eles podem escutar, mas não entender, principalmente em ambientes ruidosos. Eles podem apresentar comportamento de perda sensorial profunda e enganar a gente. E outros vão ter flutuação de audição, vão chegar com 15 audiometrias, as 15 uma diferente da outra. Todos esses fecham na parte auditiva. Olha essa criança, 5 anos. Ele está com 5 anos e está com um atraso na fala, mas não é um comportamento de um surdo profundo. Ele fala algumas coisas, ele entendia algumas coisas. Ó, falava papai. Primeira coisa que ele falou, falou bola. E quando foi que vocês notaram que ele estava escutando menos que o habitual, uma audição diferente? Um caso que foi mais importante, né? Nós entramos no quarto, o Guilherme olhou. Guilherme é o irmão, né? O Guilherme e o irmão, que são gêmeos. O Guilherme olhou. Bom, e aí você vê que o comportamento é difícil de fazer o diagnóstico. Algumas vezes engana muito e só vai vir através de exame auditivo bem realizado. A classificação, a etiologia pode ser genética ou adquirida. O genético é o que tem genoTOF presente, PVJK, outro gene, doença de Charcot-Marie-Tooth, ataxia de Freitas, 40% são genéticas. E 60% são adquiridos, geralmente complicações perinatais, hiperbilirubinemia, prematuridade, hipóxia neonatal. Tem também por uso de quimioterápico. Então, tem alguns casos que podem dar. Esses pacientes vão ter células ciliadas funcionantes, mas a transmissão sonora vai estar alterada nesse eixo aqui, célula ciliada interna, nervo coclear, núcleo coclear. O diagnóstico é para uma cóclea normal com uma transmissão nervosa auditiva alterada. Então, você vai ver a cóclea normal, está com a transmissão presente, tá? Ou se já não está mais presente, a gente tem um microfonismo coclear presente, que indica que as células ciliadas estão funcionando. Mas vai fazer um beta dele completamente errática as respostas, ausência de resposta, plano sem pico, presença de pico precoce até onda 3, com ausência de tardias, não consegue duplicar a resposta, um exame de beta completamente alterado. E aí, o que a gente pensa? Qual a melhor forma de reabilitá-los? É com aparelho auditivo ou é com implante coclear? Mas se eu vou botar em aparelho auditivo, será que eu vou lesar as células funcionantes desse paciente? Se for botar implante coclear, como que seria a condução se o nervo não funciona adequadamente? Então, são dilemas que a gente tem para resolver. E é difícil resolver. Muitas vezes o paciente... eu tenho grupos de pacientes de neuropatia auditiva. Alguns pacientes não estão fazendo nada, estão só com terapia em cima e estão tendo bom resultado com a terapia. Outros foram para aparelho auditivo porque a terapeuta sinalizou para a gente que, olha, tem limiares auditivos que ele não consegue chegar e eu não consigo trabalhar além deles. Então, preciso de algum reforço de amplificação sonora. Então, vai para aparelho auditivo. E outros já com aparelho auditivo, sem benefício,
E o terapeuta sinaliza para a gente, olha, não está dando, não consegue evoluir mais que isso, eu já penso no implante coclear. E é bem difícil essa decisão. Lembro do Hugo aqui? O Hugo, na véspera da cirurgia, eu lembro que eu tapava a boca, dentro da sala fechada, lá no consultório, eu falava com ele, perguntava, qual o seu time de futebol, Hugo? Ele falava, Vasco. Ou seja, ele estava escutando, e eu falava, poxa, amanhã eu vou implantar esse garoto. Só que ele estava num limite que não conseguia mais se beneficiar em sala de aula, os professores tinham relatos, foi uma decisão muito pensada, tanto que ele fez só com 5 anos de idade. E olha o Hugo hoje como está. 10 E anos aí, depois, Hugo, tudo bem? eu falei, vai pro colo também, se que o pai não estava, Já foi da fez mãe. implante coclear? Há quanto tempo atrás que você fez? 11 anos? Ele já tinha 11 Ele- anos que ele tinha Tá implantado. escutando tudo com ele? Você usa todo dia? Faz falta quando você está sem ele? Faz. Olha, então, Ele é um monossilábico, mas ele fala tudo. Ele é monossilábico da adolescência mesmo. abraço. E tem casos como esse aqui. A Beatriz é uma aluna de medicina, agora já está formada, em que chegou para a gente, olha a audiometria dela. Olha o zigue-zague que é a audiometria dela. Olha a discriminação dela, 44% lado direito e esquerdo. E limiares tonais razoavelmente bons. E ela tinha, acabou que a gente fez o diagnóstico nela de uma síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Ela tinha uma desmineralização de vários pontos do corpo, incluindo, no caso, o nervo auditivo dela. E aí a mãe também acabou fechando síndrome de Charcot-Marie-Tooth, também a mãe tinha muita dificuldade de caminhar também, e acabou fechando esse diagnóstico. E aí a gente tinha um grande problema, porque esses pacientes especificamente que têm alteração de mineralização têm um resultado muito ruim com o implante coclear, porque o nervo continua conduzindo mal a informação. Só que chegou um ponto que a gente não tinha mais opção, ela estava com papel auditivo sem qualquer benefício, já ia abandonar a faculdade de medicina, e a gente optou pelo implante coclear em uma das orelhas, justamente essa do zigue-zague aqui, para a gente ver se ela teria algum benefício com o implante coclear. Foi bem discutido com ela participou muito dessa decisão, e aqui está ela um ano depois. Tudo bom? Beatriz Galeano. Eu sou médica e sou Já tá paciente do formada. Dr. Felipe Félix, tá? O meu caso, contando rapidamente, eu fiquei surda durante a faculdade, tive muita dificuldade de audição, foi um caso progressivo, começou no lado direito e foi progredindo para o lado esquerdo. Conforme eu fui me consultando com os médicos, não descobri a causa da perda da audição. Tentei usar aparelho auditivo, porém não consegui me adaptar muito bem, não tive grandes melhoras. Até que, aparelhinho aqui, E ela colocou o implante eu coclear. consegui ter uma qualidade de vida bem melhor. Hoje, né, consigo compensar um pouco da minha perda. Não é um Consigo resultado conversar excelente melhor, de implante coclear, mas ela já dá autonomia a ela para conversar com a pessoa mesmo de máscara, Fiz mesmo esse sem leitura labial. fiz também terapia com fono. E ela faz E terapia com fono isso, até hoje. não tem muito o que dizer. Bom, o último caso controverso que eu queria falar é uma faixa de pacientes que está começando a se beneficiar do implante coclear de alguns anos para cá. Os com perda auditiva unilateral, que o americano chama de single side deafness, que é a paciente que escuta perfeito de um lado e zero do outro. No começo, a gente começou a raciocinar muito com zumbido. E os primeiros trabalhos foi sobre o uso do implante coclear para tratamento do zumbido. Os resultados eram excelentes. Os pacientes tinham um benefício grande. E aqui, diferentes estudos mostravam que 92% de melhor do zumbido, Solier 74% de melhor do zumbido, e o 77% de melhor do zumbido, ou seja, era melhor que qualquer terapia de zumbido, o implante coclear, estimulação elétrica. E aí foi no paciente que a gente viu que eles aderiam ao implante coclear, porque você pensava assim, poxa, a pessoa escuta normal de um lado, vem até o som do implante coclear, que não é um som fisiológico de início, lógico, com o tempo o cérebro vai se habituando a ele, mas de início não é um som fisiológico, será que ele vai aderir ao uso dele, ou não vai usar nunca, vai ficar na gaveta? E viram que esses pacientes, esse perfil aderia. E aí foram expandindo essas indicações e começaram a usar pacientes mesmo que não tinham tanto incômodo pelo zumbido, e viram que um grupo de pacientes tinha benefício. E aí foi autorizado na Europa, agora mais recentemente nos Estados Unidos. Os pacientes melhoram muito a localização sonora no espaço, conseguem se comunicar melhor em ambientes com ruído de fundo, que é uma grande dificuldade desses pacientes com surdez unilateral, se comunicar em ambientes com muito ruído de fundo. E aí é um grupo que tem se beneficiado. No Brasil, a gente oficialmente não pode ainda fazer, não está autorizado ainda, tanto o Ministério da Saúde quanto a ANS, a realização desse tipo de implante. Mas a gente já tem alguns pacientes que a gente conseguiu por cartas, porque tinha um extremo incômodo, e boa parte deles são com perda recente. Aquele paciente tem uma surdez súbita, chegou a perda profunda,
e aí vai para o... Ele cresceu escutando pelos dois lados e está sentindo muita falta desse ouvido que ele perdeu. Essa aqui é a Maíra, ela tem 27 anos, tem uma surdez súbita na esquerda, foi no final da gravidez, ela teve Covid, e aí perdeu a audição, tinha um zumbido com um grande desconforto no dia a dia, e fez o implante coclear 2 meses e ativou 1 mês. Ela agora já está com 1 ano usando o implante coclear, mas tem o depoimento dela 1 mês usando. Maíra, você está há 1 mês, então, com implante coclear, uma surdez unilateral, orelha esquerda. E aí, como está sendo o primeiro mês? Eu estou achando muito bom, o uso não me incomoda, eu quase nem sinto o aparelho, eu tenho sentido assim, uma sensação de desentupimento, de forma geral, a audição ficou mais clara. E o zumbido também eu achei que melhorou, principalmente nas horas seguintes que eu tiro o implante, ele dá uma melhorada, não tem sentido. Então, mesmo sem o implante coclear, você já não está percebendo tudo? Mesmo sem, eu achei que melhorou sim. E ambiente com muito barulho de fundo? Chegou a frequentar alguma festa, algum restaurante, alguma coisa desse tipo? Frequentei, eu tive experiência em casamento, em festa infantil, fui com o implante e gostei muito da experiência. Achei melhor com o implante do que sem. Você achou melhor no sentido de que você conseguiu entender melhor as pessoas? Sim, os sons ficam menos abafados, mais claros. Bom, então vocês veem que dá diferença no dia a dia e ela usa. Ela está há 1 ano hoje usando, usa sem parar o implante coclear dela. E não sabe viver mais sem. Ou seja, ela cresceu escutando pelos dois lados, ela queria voltar a escutar pelos dois lados. Faz diferença, a gente não pode minimizar um problema porque a pessoa escuta perfeito do outro lado. Bom, já terminando agora, só mostrando um pouco de evolução tecnológica. Então, o implante coclear, isso aqui, eram 2 caixas que o paciente carregava com uma mochila. Hoje pode ser assim ou assim, peça única, o implante coclear. Vocês viram que teve um dos pacientes que estava ali usando uma peça única, um menino, adolescente. E é o que a gente tem hoje, a tecnologia tem evoluído para cada vez minimizar mais o tamanho do processador e melhorar a sua potência. A conectividade já é algo marcante, a gente hoje com o implante coclear consegue se conectar com o implante diretamente a celular, televisão e tudo mais ao nosso redor, tudo de tecnologia que a gente tem ao nosso redor. Então esse aqui é um paciente que estava brincando com ele, e estava com 1 mês de ativado. Som direto do celular dele. E eu fui testando com ele, botei algumas músicas, ver se ele conseguia pelo implante coclear, ele tinha surdez profunda bilateral. Que música você está escutando aqui? Dessa música? Da Adele. Como é que está o som? O som tá bom. Tá um pouco distorcido, mas tá dando para escutar. Esse é um paciente com uma doença autoimune da orelha interna, ele perdeu os 2 lados para perda profunda, e aí a gente botou o implante dos 2 lados nele. E aí tinha poucos meses de perda, né? Então o nervo estava bem estimulado, a gente conseguiu fazer esse teste com músicas e ele foi acertando as músicas. Bom, para o futuro, o que tem surgido? A cirurgia robótica, aumentando a precisão da entrada do implante coclear dentro da cóclea. A gente tem visto isso cada vez mais como realidade, já tem alguns pacientes que foram submetidos à cirurgia robótica, e existe uma precisão grande nisso, e acho que no futuro vai ter que ter um médico, lógico, operando esse robô, mas é um recurso que pode nos ajudar muito na cirurgia. Mais futuro ainda, a gente tem os implantes vestibulares, que já estão sendo estudados há algum tempo, principalmente na Espanha, tem vários grupos estudando, em que vai estimular pacientes com arreflexia labiríntica total, e a gente tentar ver se estimula isso e melhora a reabilitação vestibular deles. Terapia gênica tem sido estudado para alguns genes, já é realidade nos Estados Unidos, alguns genes, quando a mutação é detectada, já pode fazer parte da terapia gênica para reverter isso, mudar aquele gene que veio com mutação. Célula-tronco está caminhando ainda, não está perto, mas estamos caminhando. Como a gente falou, a gente está implantando crianças com 6, 7 meses de vida e com certeza vão pegar mais para frente esses benefícios. O implante totalmente implantável, ou seja, sem nada por fora, está sendo feito estudo, tanto pela Cochlea quanto o MED-EL, em que o maior desafio é botar o microfone embaixo da pele, porque o microfone que vai captar os sons do ambiente vai captar também nossos sons autogerados, músculo, vaso sanguíneo, mastigação, então tem que ter um filtro muito bom nesse microfone para poder não amplificar esse tipo de som. Então esse é o maior desafio desse implante totalmente implantável. E o futuro, bom, a gente sempre fala de crianças no futuro. Isso aqui são uma mesa só com crianças implantadas, é um encontro que a gente faz com os nossos pacientes. E a gente fez essa mesa redonda entre eles, todos implantaram precocemente. E a gente pediu para eles falarem sobre plástico no dia a dia. Eles acham que tem no plástico, na natureza, as pessoas que jogam fora plástico. E eles foram falando sobre isso.
e eles funcionam normal na sala de aula, não precisam falar sobre surdez, eles estão falando sobre qualquer assunto que eles quiserem. A surdez não é o foco da vida deles. Bom, comentários finais, então, a gente eu acho, dentro da otorrino, basicamente, é uma área que a gente participa muito, uma equipe multidisciplinar da avaliação do paciente, as indicações se renovam a cada ano, se expandem a cada ano, à medida que a tecnologia vai ganhando confiança. Controvérsias existem, devem ser analisadas com especial atenção, porque um caso que a gente não é indicação hoje, no futuro pode ser, então a gente tem que estar bem por dentro das indicações e sempre informar-se para poder informar, porque são casos de pacientes que chegam com muita informação no consultório, algumas informações corretas, outras não, e que a gente precisa guiá-los no caminho melhor para a reabilitação auditiva deles mesmo ou de seus filhos quando for criança. É isso que eu ia falar. Obrigado pela atenção de todos. Estou aberto a perguntas. Muito bom, Felipe, adoramos. Eu tenho uma pergunta, vou começar para... Eu vi ali o garoto falando dos esportes, né? O que você faz assim, de limitação com relação à prática de esportes? Quando é que pode praticar o esporte usando o implante coclear e quando é que tem que tirar a parte externa? Então, a gente pede só esporte para o futebol, que talvez no Brasil a gente mais joga, para ter alguma proteção em cima. Geralmente, a proteção direta no aparelho, o fabricante vai recomendar usar um capacete, mas não é o que a gente vê no dia a dia. O que a gente pede é só para tentar botar uma faixa prendendo o aparelho, porque se ele cair no chão e alguém pisa, é um prejuízo gigantesco. Então, ele tenta usar uma faixa, existem umas faixas que você coloca aqui, e eles fixam o aparelho aqui na orelha. Então, essa faixa ajuda muito. Ou tem adesivo de peruca também, que você pode colocar no implante, ele fica bem grudado na orelha também, a chance de cair é menor nessas situações. Lógico, ele não está livre de impacto, mas o impacto para quebrar o implante coclear lá dentro, a parte interna, é um impacto muito importante, ou seja, vai ser algo que vai causar um dano a ele também, ao crânio dele, mesmo que não estivesse usando implante coclear. Não é algo tão comum assim. Agora, esporte que tem luta, aí sim a gente pede para usar proteção. E aí usa uma proteção tipo um capacete que se usa com uma proteção em volta aqui, que protege essa área que está implantado. Natação faz normal, existem capas protetoras para água. Eles fazem com o implante, eles não tiram o implante para fazer... Sim, porque tem que atender os comandos do professor, né? Então, se não está com implante, aí tem uma capa protetora para água, eles usam uma faixa uma faixa ou touca mesmo, para prender na posição e usam... esse último garotinho que você postou no Instagram estava realmente com uma faixinha dessas. Eu ia perguntar sobre essa faixinha. Essa é muito útil, porque a criança tira muito, né? A criança mais nessa idade, ele atira, porque está descobrindo o corpo, está descobrindo também o implante. Então, ela tira, bota, joga fora. Então, ou seja, a faixinha garante que ele vai estar na posição adequada e sem ele estar tendo essa vontade de ficar tirando toda hora. Então, para os pais é uma segurança a mais que o implante vai estar na posição. Que é o que acontece, a criança nessa idade está descobrindo o corpo, está lá mexendo a orelha, mexendo no dedinho, e aí também quer mexer no implante, tirar de lá. Ver que liga, desliga, quando conecta, desconecta, então isso ele pode acabar jogando longe o implante ou esquecendo em algum ponto, num gramado, alguma coisa, então os pais botam a faixa. É bem comum, a gente sugere a faixa até para impedir que saia ou perca o implante. Até os 5 anos, depois de 5 anos, geralmente eles não usam, ficam com o implante normal mesmo. Perfeito. Muito bom, Felipe. É muito bom para quem não é da área, assim, que não lida no dia a dia, ver as nuances dessa história de implante, como tem fatores, né? E cada caso diferente. Eu vi que as crianças ali não ficam tímidas depois e se reúnem, né? Para falar, é interessantíssimo. O pessoal se empolga. Eu tenho duas. Até uma mensagem, deixa eu só aproveitar isso que você falou. Tá tendo muita festa de final de ano agora dos colégios, né? E aí uma mãe mandou que o medo dela sempre era como que o filho ia lidar no meio de outras crianças. E ontem foi festa de final de ano, teve um teatrinho, ela mandou um vídeo do teatrinho, ele era o principal da festa. Ele estava com 4 anos agora, falando, conversando, interagindo, e a mãe, como estava feliz na plateia assistindo aquela coisa que ela talvez nunca fosse esperar. Uma porção de artistas surgindo aí. Agora, eu tenho 2 perguntas. Você falou do gusher. Chega a impedir a cirurgia se você tiver um gusher? Porque pela janela oval, eu acho que ela é mais menorzinha, o fluxo deve ser maior, né, do que na redonda. Não, dificilmente a gente... Bom, numa quinturotiva alargada, o gusher não é tão potente assim. Existem algumas outras malformações de cóclea, principalmente, que tem um gusher mais potente, mas raramente impede a realização da cirurgia. Dá para fazer. A gente só
Só se previne, já pega o músculo, já bota alguma coisa já para depois vedar aquela área ali, mas dá para fazer. E nas terapias futuras aí de célula-tronco, você acha que um paciente implantado ainda vai se beneficiar disso ou seria um problema? Porque isso é uma preocupação, né? É uma preocupação. Eu acho que no passado, os implantes antigos que a gente tinha eram bem grosseiros. Eu acho que realmente deve ter, com certeza, ocorrido algum dano às estruturas normais da orelha interna. Mas é o que tinha naquele momento para fazer, senão ele ia ficar surdo. Hoje a gente já tem essa preocupação, então a gente já entra na cóclea pela janela redonda, para cair na escala timpânica mesmo, e pela escala timpânica vai inserindo lentamente e com eletrodos cada vez mais finos que os fabricantes proporcionaram para a gente usa corticoide de rotina. Então, ou seja, tudo isso a gente está impedindo uma reação inflamatória com esse corpo estranho entrando na cóclea para deixar o mais natural possível. Excelente. Tanto que hoje a gente consegue preservar a audição de muitos pacientes que ainda têm um resíduo em grave. Então, às vezes, vem aquele paciente que já, depois de 1000 Hz, já não tem mais nada, mas tem lá 250, 500, ainda tem alguma coisa. Se fizer audiometria, ele ainda tem ali algum resto de 250, 500 Hz que a gente conseguiu manter por essa entrada suave na cóclea. Muito legal. Parabéns, foi excelente. O que mais, gente? Roberto? Não, olha só, não vou fazer pergunta, porque eu não trabalho com isso, mas eu estou muito feliz, Felipe, de você ter vindo dar essa aula aí. Eu já tenho algum tempo que eu já não assisto aula. Que maravilha, você fez uma abordagem completa, total, está com uma experiência muito grande. Eu tive o privilégio de poder ver você desde o início, assim, à distância, né? Sempre interessado no ouvido, ouvia muito o Chiro falar no meu ouvido: olha, esse garoto é bom, esse garoto é muito bom, e tudo, vai longe, e o prognóstico dele estava correto. E você continua um cara muito humilde, ajuda todo mundo aí, vai operar em tudo que é canto do Brasil para ensinar as pessoas a fazerem implante coclear. Agora mesmo no Brasileiro, eu pedi para um colega lá de Itaperuna, que estava com vergonha, não sei o quê, para você ir lá fazer, você na mesma hora prontificou. Então, eu quero te dar os parabéns, não só pelo cirurgião, pelo médico interessado em progresso, em avançar sempre seus conhecimentos, também pelo teu lado humano, que é muito importante nesse caso. Parabéns aí, teus pais devem estar orgulhosos. Obrigado, professor. Parabéns, Felipe, muito boa a aula, acho que foi muito esclarecedora, muito boa mesmo. Acho que a gente acaba indo para outras áreas e aí é muito bom assim ouvir, né, a evolução. Eu também lembro de você há tempos já, verdade. E a gente vê a evolução, né, e assim a quantidade de casos, isso dá uma experiência que é muito, muito boa mesmo. Achei muito interessante, né, o crescimento das crianças, essas que você mostrou no início e após um tempo, né, de implante, é outra, você muda completamente a vida da criança, você define assim de outra maneira, e realmente isso é muito, muito incrível. Dá uma satisfação muito grande, né, Felipe? Dá, ainda mais quando eles aparecem alguns anos depois, a gente vai vendo, como aquele caso da neuropatia, que a gente tinha dúvidas. Na véspera eu estava lá, será que a gente faz, não faz? E aí, 10 anos depois, a gente tem a certeza, tomamos a decisão certa. Não só a gente, mas com a participação da família junto, tomamos a decisão certa naquele momento. Não, é incrível isso. Parabéns. Obrigado, André. Eu tenho um caso de falha. Eu tenho um caso de falha. De falha? De falha. Tem também, tem também. Implantou com 2 anos de idade e, assim, não adquiriu nada, linguagem, nada. Mal e porcamente ela conseguiu Libras, mas, assim, bem, bem difícil. Então, assim, é bom, mas não é 100%. Lógico, não. Tem casos, a gente tem muito casos, tem vários casos que não vão. Mas aí tem várias variáveis nisso. A gente tem que entender por que não deu certo. Era com os 2 anos, teria que escutar alguma coisa. Talvez não falar como aqueles outros que implantaram precocemente falaram, mas entender por quê. Será que era alguma coisa cerebral tinha junto? Era um CMV congênito que também tinha alguma coisa? A gente tenta entender por trás se era só uma perda auditiva ou se tinha algo a mais, ou se realmente a família às vezes não tinha uma motivação. A gente pega famílias no fundão, principalmente com 6 filhos, e aquele com surdez é o terceiro. Depois dele tem mais 3, mais novos. E aí, realmente, coitada, a mãe não consegue levar para terapia, não consegue dar atenção, não consegue conversar em casa com a criança. Então, é uma criança que realmente vai ter baixo estímulo, não imagino que vai muito longe com isso. Essa menininha não, essa menininha, a mãe fez de tudo, inclusive foi para a Jordelina, foi assim, pagou, a mãe pegou empréstimo para fazer terapia, ela implantou lá em Natal, né? E aí voltou para Natal para fazer, e ela hoje já está com 18 anos, né? Eu acompanho ela desde que ela tinha 2 anos.
Então, realmente... E ela implantou numa idade boa, teoricamente era esperado ter mais benefício. Alguma coisa aconteceu aí nesse meio tempo. Felipe, aproveitando aqui, perguntar Tudo as bem? perguntas dos não... Tudo bem, tudo jóia. Dos não odontologistas. Como é que está a experiência aí brasileira em implante de tronco cerebral? Né? Aqueles pacientes que sem nervo coclear aí para fazer. Sem nervo coclear, Como ótimo. é que anda? Boa pergunta. Existe aqui no Brasil, a princípio, o grupo que tem mais casos, a gente tem um caso só de implante de tronco cerebral, ruim. O grupo que tem mais casos é o grupo da USP, do professor Ricardo Bento. Está caminhando, mas não é algo muito motivador. Os resultados são ruins, não são bons. Na Europa, então, tem cada vez usado menos implante troncocefálico. A gente vê que você vai conversar nos grandes centros, quase ninguém está fazendo mais, porque os resultados são muito pouco motivadores e tem risco. A cirurgia, mal bem, envolve colocar um corpo estranho junto ao troncocefálico. Então, tem algum risco, principalmente para criança, quando você pensa em implantar criança com isso, e os resultados são bem abaixo do resultado de implante coclear. Muitos não conseguem adquirir linguagem, falar adequadamente, e a gente fica pesando muito isso, se vai valer a pena ou não. A gente tem um caso de neurofibromatose aqui, que eu acompanho de perto, que o resultado é bem fraco, bem fraco. Ele tem uma percepção sonora, mas que não ajuda muito na comunicação dele. Ainda tem que caminhar muito nessa área. Tanto que quando vem a ressonância e tem nervo, a gente já comemora. Bom, tem nervo. Dá para algum tipo... Mesmo que a cóclea esteja mal formada, alguma chance ele vai ter de se comunicar melhor. Excelente. Aida, então finalizamos? Meninos, residentes, tem uma pergunta? Estão te elogiando aqui, Felipe. Todo mundo adorou a aula. Obrigado. Manda um abraço para todos aí. Eu vou estar com algum deles, tem curso essa semana, eu vou estar com algum deles aí. Verdade. Eles estão sem microfone, Felipe, então não dá para fazer. Tem problema não. Estou vendo aqui, tem um chat aqui, eu recebi uma mensagem. Pô, Felipe, muito obrigada mesmo. A aula foi excelente. Não Obrigado temos pelo como te convite. agradecer. Fiquei bem feliz com o convite e estou disponível em qualquer coisa que precisarem. E aí, eu gostei da ideia da gente retomar essas reuniões